Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, cá estamos novamente. Esse vídeo é para falar das melhores leituras que eu fiz em 2025, tá? Então são as melhores leituras feitas por mim. E aí eu aproveito e dou a dica para vocês, né, dessas obras. Aliás, todas elas, sobre todas elas, já tem vídeo aqui no canal, tá? E sei também que já tem gente aí esperando análise de ensaio sobre a cegueira do Saramago. Aguenta aí que vai sair, tá? Provavelmente deve ser o vídeo após esse aqui, tá? Então, na sequência desse vídeo, não sei que dia, mas na sequência desse, a gente vai ter também análise de ensaio sobre a cegueira. Sei que tem gente que está esperando aí, tá? Muito bem, eu sou Gisele Lourenço, sou professora de literatura e aqui neste canal nós temos vídeo novo toda semana. Pelo menos eu tenho conseguido essa proeza, né? Espero continuar conseguindo alimentar o canal toda semana. E para isso é importante, preciso que você me ajude. Então, se você tem gostado dos conteúdos, aproveito e peço para que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, compartilha com alguém que possa gostar também. E vamos aqui agora, né, sem enrolação. Hoje a gente está meio assim bagunçado, vocês devem estar percebendo aí, né? O cenário está um pouco assim, né, atrapalhado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma reforminha aqui. Eu estou remontando a minha biblioteca, tá? Eu tinha uma biblioteca no espaço aqui onde eu gravo, né? Aliás, eu tenho pequenas bibliotecas espalhadas pela minha casa. E tinha uma aqui também, nesse espaço onde eu gravo. E aí, há um tempo atrás, eu desmontei essa biblioteca porque eu queria deixar o espaço assim mais clean, né? Então, construí esse espacinho mais clean. E agora estou voltando, né? Estou remontando a biblioteca. E aí eu tô aqui, gente, no meio de uma bagunça, tá? Vocês não têm noção de como que tá pra lá. Tá bem bagunçado aqui, então hoje eu tenho só esse cantinho aqui, mas já dá pra você perceber, né, que tem bastante bagunça aí. Enfim, vamos lá. Eu tô trazendo aqui, ó, eu elegi três, tá? Três leituras que eu achei, assim, maravilhosas, que me surpreenderam, foram grandes presentes em 2025, tá? Foram livros que eu li pela primeira vez, tá? Porque ainda tem mais vídeos para mais análises, né, de outros livros para sair aqui no canal ainda este ano, né? Mas esses livros que eu reuni aqui são livros que eu li pela primeira vez e fiquei muito surpresa e fiquei encantada, né? São três livros, eu não consigo organizá-los, eu não consigo fazer o top 3, né? Para dizer assim, olha, esse está em terceiro, esse está em segundo, não consigo, tá? Então, assim, independentemente da ordem que eu começar a falar aqui, tá? Não significa que é um pódio. Então, eu vou começar por esse daqui, que é uma biografia barra romance, né? É uma biografia ficcional da Joana d'Arc, da Santa Joana d'Arc, escrita por ninguém menos que Mark Twain. E quando eu soube que Mark Twain havia escrito uma biografia de Joana d'Arc, eu, assim, fiquei bem queixo caído, né? Falei, como assim, né? E aí eu fiquei muito curiosa e fui então fazer a leitura. Aqui vale uma observação, né? Vale um parênteses para a grande arte que foi feita aqui pela Martin Claret. Essa é uma edição da Martin Claret, né? O cuidado, o projeto gráfico, né? Olha, vou tentar mostrar para vocês olha isso, gente. Olha que obra, a edição. Ah, e ainda vem esses cartõezinhos, tá vendo? Ó, a edição que fizeram com esse livro aqui é assim uma verdadeira obra de arte, tá? Isso que a Martin Claret fez aqui. Então, além de o livro ter me cativado demais, eu achei essa edição aqui maravilhosa. Isso aqui, gente, é uma arte que eu deixo aqui com orgulho na minha estante, tá? Por que eu gostei muito? Eu não gosto muito de dizer que é uma biografia barra uma biografia ficcional, por quê? Porque quando a gente fala assim, pode dar a entender que é muito ficção o que o Mark Twain traz aqui, né? Quando, na verdade, isso aqui é de fato uma biografia de Joana d'Arc, tá? O detalhe é que tem aqui alguns elementos ficcionais, algumas criações de Mark Twain e também um trabalho estético que ele desenvolveu aqui, que para mim foi, assim, fundamental, foi um toque, assim, magistral dele para deixar a leitura gostosa. Por quê? Porque biografia, vocês sabem, né, é um gênero textual que usa muito de texto referencial. E para a gente que gosta de ler literatura, o texto referencial, ele pode ser cansativo, porque aí não é um texto literário, né? Biografia não é um texto literário. Então, biografia, geralmente, eu demoro para ler. Eu gosto muito de ler biografia, mas geralmente eu demoro para ler, justamente porque não é esse texto artístico, você não tem esse trabalho estético. Só que Mark Twain colocou aqui justamente esse trabalho, né, essa criação estética na junção da biografia de Joana d'Arc. Então, assim, ao passo que você tem aqui, de fato, a história, né, da vida de Santa Joana d'Arc, você tem aqui uma criação, uma inventividade muito interessante do Mark Twain, porque aqui o lance é o seguinte, você tem aqui a história de Joana d'Arc sendo narrada em primeira pessoa.
por um personagem que ele se intitula, o nome dele é Sir Lewis Conte, e ele se intitula pajem e secretário pessoal de Joana d'Arc. Ele teria sido, esse Sir Lewis de Conte, ele teria sido um amigo pessoal de Joana d'Arc, um amigo lá desde a infância, teria crescido com ela, lá na aldeia de Dom Remy, na França, que é onde Joana d'Arc nasceu e cresceu, né, e teria ido com ela na marcha, se apresentar ao rei, teria lutado as batalhas com ela, né, e aí, o Sir Lewis de Conte, esse amigo pessoal de Joana d'Arc, que viveu, que conviveu com ela em toda essa sua trajetória de vida, ele teria escrito essa biografia, então, sob o ponto de vista dele, em primeira pessoa, né, e aí teria deixado, então, né, essa biografia. Mas aí, assim, aí começa, né, as criações do Mark Twain. Por quê? Porque Sir Lewis de Conte não é um personagem histórico, né, ele não existiu. Porém, nos arquivos, nos autos do processo, né, todo o processo de Joana d'Arc, existe sim uma pessoa que teria sido um amigo pessoal. Então, assim, a pesquisa, os documentos apontam, né, que Joana d'Arc teria tido sim um amigo pessoal, um companheiro, um pajem, um secretário, né, que teria sido um grande amigo dela, né, que teria convivido com ela por muito tempo de sua vida. Só que também não há notícias de que esse amigo, esse pajem, secretário pessoal de Santa Joana d'Arc, tivesse escrito uma biografia dela. E ele também não se chamava Sir Lewis de Conte, eu esqueci o nome dele, né, mas tem um nome aí, essa é uma pessoa histórica que realmente foi um grande amigo de Joana d'Arc, que foi secretário dela. Mas ele não teria legado uma biografia, não teria escrito uma biografia de Joana d'Arc, né. Aí entra a inventividade do Mark Twain, que daí ele cria o Sir Lewis de Conte, inspirado nesse amigo, nesse secretário pessoal de Santa Joana d'Arc, para escrever em primeira pessoa essa biografia. Então ele se coloca aqui como uma testemunha ocular, o que deixa a leitura bem interessante, bem gostosa. Por quê? Porque daí você tem um personagem que está narrando para você a história e que está participando de toda a história, de toda a dinâmica aqui, né, de todas as etapas de vida. E aí a leitura fica interessante, fica gostosa. Então tem essa mescla, né, tem os elementos que são criação de Mark Twain. Porém, gente, o que ele conta aqui é de fato a vida. O livro é dividido em 3 partes, então ele vai contar primeiro a infância de Joana d'Arc, e depois ele conta a marcha, o processo de marcha, quando ela vai se apresentar ao rei, e na terceira parte é o julgamento, né, o julgamento e a condenação de Joana d'Arc. Então são 3 partes aqui. E quando você compara essas 3 partes, a história mesmo, o que você tem aqui é de fato a história, de fato a biografia de Joana d'Arc. Aí tem um elemento ou outro que são criações, né, que o Mark Twain vai introduzindo, como, por exemplo, esse narrador, a gente sabe que é uma criação, né, e aí tem uma outra coisa também que é muito interessante, que dá um certo trabalhinho, mas você se acostuma ao longo da leitura, que é assim: como esse Sir Lewis de Conte, esse personagem criado pelo Mark Twain, escreveu a biografia, e como ele era amigo pessoal de Joana d'Arc, então ele era francês, né? Então essa biografia foi encontrada no seu original francês. E aí o que Mark Twain cria também? O que ele precisa criar para trazer a história para o inglês, né? Já que ele é um autor norte-americano, aí ele precisa criar um tradutor dentro da narrativa. Então, assim, temos uma obra aqui totalmente metalinguagem também, né? Então é uma mistura, né? É uma mistura de narrativa, de romance, de biografia, né? E aí ele precisa criar esse tradutor. Portanto, nós temos também um tradutor criado por Mark Twain, que é para traduzir a biografia para o inglês, que foi escrita pelo narrador, pelo Sir Lewis de Conte, que escreveu essa biografia de sua amiga Joana d'Arc, tá entendendo? E aí, né, como se isso já não fosse o bastante, e como nós aqui temos a tradução para o português, portanto, nessa edição, senhores, temos aqui notas de 2 tradutores. Porque aí, ao longo da leitura, você vai ter aqui notas do tradutor interno, da narrativa, né, o tradutor criado pelo Mark Twain, e você vai ter as notas do tradutor desta edição da Martin Claret, da editora, que são as notas do tradutor para o livro em português, né? Pensa que loucura. Mas não dá nó na cabeça não, tá? Eu esqueci como que é o esqueminha aqui, mas eles criaram um esquema, logo no início eles explicam como que você vai identificar quando for uma nota do tradutor da narrativa, ou seja, o tradutor, que é um personagem do Mark Twain, e quando for o tradutor aqui da edição em português. Você vai diferenciando, né? Quando tem um, quando tem outro, você consegue saber, mas é muito interessante, né? E assim, quando eu ficava na dúvida, né, às vezes eu lia algum episódio, alguma coisinha aqui, eu ficava assim, será que isso aconteceu mesmo ou não, né? Aí eu fazia as minhas pesquisas para eu obter respostas, né? E aí eu ficava muito surpresa, porque muitos dos elementos que eu li aqui, e que porventura eu acabava achando que pudesse ser uma criação do Mark Twain, eu ia lá e confirmava que, de fato, isso era histórico, né? Então, por isso que, às vezes, atrapalha um pouquinho, falar assim, isso aqui é uma biografia ficcional, né? Mas, assim, não é tão ficcional assim. Tem alguns elementos estéticos, né? Como eu disse, tem uma função estética, esses elementos que Mark Twain cria, que deixa a leitura muito gostosa, né? Mas você tem aqui, sem dúvida, você tem aqui a biografia de Joana d'Arc. Acho que deu para entender, né? E tem um detalhe também, gente. O Mark Twain, ele fala isso logo no começo, na apresentação da obra, né?
Para ele, embora outras obras dele que tenham ganhado grande destaque, grande relevância no universo literário, mas para ele, na opinião dele, essa daqui teria sido a sua grande obra-prima. E não só isso, ele passou 12 anos pesquisando, por isso que eu estou dizendo, né? É uma biografia, sim, porque assim, ele passou 12 anos pesquisando sobre Joana d'Arc. Esse livro é resultado de 12 anos de pesquisa. Ele ia no arquivo, né, no arquivo francês lá do Estado, para fazer as pesquisas dos autos do processo, da revisitação do processo, ele buscava, né, ele fez uma baita de uma pesquisa bibliográfica, enfim. Então, isso aqui é fruto de 12 anos de pesquisa feita pelo Mark Twain, tá? E eu achei essa leitura maravilhosa, eu amei, né, então já fica aí, tem vídeo aqui no canal, tá, acho que tem 2 vídeos, se eu não me engano, e se eu lembrar, eu deixo na descrição para vocês, tá, sobre o card do vídeo que eu fiz, tá. Agora vamos aqui, ó, ao outro livro que eu amei, o Mestre Margarida também tem vídeo aqui no canal, viu, tem 2 vídeos aqui no canal sobre o Mestre Margarida, e aí, gente, esse aqui foi aquele livro, assim, que eu li e fiquei assim, cara, onde eu estava? O que eu estava fazendo da vida? Eu não havia lido este livro antes, né? Este livro me deixou com esse questionamento. Fiquei pensando, por que eu não li esse livro antes? Onde é que eu estava, né? E passou a ser um dos meus livros favoritos, né? Embora eu tenha um autor muito querido, muito favorito, que é o Saramago, mas, em termos de livro, né? Qual que é o seu livro, assim? Olha, no momento é esse, tá? No momento não tem nenhum livro que eu já tenha lido na vida que supere o Mestre Margarida. Foi uma grande experiência, uma surpresa muito agradável para mim em 2025, do Mikhail Bulgakov, tá? A gente tem aqui uma grande sátira ao regime soviético, e é muito interessante o trabalho que o Bulgakov faz aqui, porque daí, de novo, né, gente, trabalho estético. Porque, assim, você tem... Aí a gente entra naquele debate que, né, que tá muito em burburinho nesse mundinho literário ultimamente, né, que é um debate antigo, né, sobre forma e conteúdo, né, é um debate que está em alta hoje, e aqui você tem, assim, esse tipo de conteúdo sendo levantado pelo Bulgakov, que é essa crítica a uma literatura panfletária engajada e militante. Você tem a denúncia disso aqui, tá? Que um dos personagens principais aqui, ele é um escritor, ele é um poeta do regime soviético, né? E logo no começo da história, o que você tem é o editor dele fazendo uma encomenda para ele sobre um poema que ele tem que escrever sobre Jesus Cristo. Só que o ponto de vista, a abordagem que ele tem que trazer nesse poema sobre Jesus é uma abordagem que já é posta para ele, né? E tem que estar de acordo com a cartilha, né? Mas o que vai acontecer é que ao longo da história ele vai se deparar, ele e mais alguns personagens, eles vão se deparar com o diabo, porque o diabo aparece aqui em Moscou, né? E é uma figura muito hilária, o diabo e sua trupe, é uma trupe super hilária, só que esse escritor, esse poeta, ele entende que aquela figura, esse homem hilário que aparece ali misterioso, ele não é um indivíduo assim normal, ele não é um mero mortal como os demais, né? E aí ele fica impactado com isso e ele tenta comunicar isso. E ao passo que ele tenta comunicar isso, ele vai ser calado, né? Esse poeta que se recusa, porque daí em dado momento ele vai se recusar a continuar reproduzindo o que está sendo encomendado para ele. Por quê? Porque ele descobre que tem coisas maiores, né? E aí, quando ele se recusa, ele vai ser calado. É mais ou menos essa ideia, tá? Ele vai ser calado, ele vai ser internado numa espécie de um hospício, ele fica recluso lá, por quê? Porque ele sai falando, né? Que o diabo existe, que ele esteve com o diabo, que não sei o quê, que, né? Enfim, e aí você tem aqui o diabo andando pela Moscou soviética, né? E o que acontece aqui também é um pouco parecido com alguma coisa da biografia do Bulgakov também, porque o Bulgakov também, no regime soviético, né, no início ele produzia umas peças, uma peça ou outra, e aí, assim, nada que incomodasse muito a pauta, a cartilha soviética. Mas aí, ele foi começando a produzir um texto ou outro que foi começando a incomodar, e foi começando a ter um pouquinho de censura, né, e aí ele se incomodou bastante com isso, e aí escreveu isso aqui. Aqui, a gente tem um trabalho estético muito bacana, por quê? Porque tudo aqui é muito simbólico. Essa sátira ao governo soviético é muito simbólica, são muitas camadas aqui. E aí você tem 2 opções aqui, tá? Porque o enredo é uma delícia, eu dei muita risada, é muito engraçado. Então você tem a opção assim, ai, não quero, então, é muita, assim, alta literatura, vou ter que ficar, descobrindo o que significa, né? Tem que ficar decodificando as simbologias, não, né? Muito difícil. Não, você tem a opção, se você quiser, de apenas pegar
a história, que é muito engraçado, que você tem um diabo andando por Moscou, você tem gato que fala, que anda, que se comporta como um ser humano, né? Você tem a trupe do diabo aqui, você tem um show de horrores, o diabo chega em Moscou para fazer um show ai, como que é o nome, gente? É uma coisa de ocultismo, né? E aí ele começa a revelar os poderes das pessoas, da sociedade, ali na cara de todo mundo. Enfim, são cenas muito engraçadas. Então você tem a possibilidade de fazer essa leitura assim, apenas fruindo, apenas para saborear esse enredo, que é interessante, que é engraçado, uma história muito bem amarrada, mas você também tem a possibilidade de ir desvelando as camadas que estão aqui, né? E aí é um trabalho estético primoroso que o Bulgakov faz para trazer essa grande crítica, né, de uma forma muito simbólica, muito figurativa e com uma simbologia muito poderosa, gente, muito poderosa. Assim, tem vídeo aqui no canal, tem 2 vídeos, e um dos vídeos, inclusive, o título é A Morte da Literatura. Por quê? Porque eu vou abordar um pouquinho o que o Bulgakov traz aqui sobre essa literatura panfletária, né, que é uma das denúncias que ele coloca no livro, que é essa literatura panfletária e engajada, que precisava ser produzida meio que quase que sob encomenda do regime soviético, né. Eu falo um pouquinho nesse vídeo da morte da literatura, falo sobre o realismo socialista, né, que começou a vigorar como estética dentro do regime soviético, e, portanto, os autores que escreviam nessa época sobre o regime tinham que seguir essa cartilha, né, que a gente chama de realismo soviético não, realismo socialista, né, é um tipo de literatura que começou a se fazer dentro do regime, e o Bulgakov, ele quer meio que denunciar tudo isso, entre outras coisas, ele quer denunciar tudo isso, né. Então é uma denúncia muito interessante aqui, mas com um trabalho estético primoroso, muitas camadas, muita simbologia, uma leitura sensacional. O livro, assim, da vida até o momento. Não li até hoje um livro melhor que o Mestre e Margarida, tá? E aí, o terceiro e último, não menos importante, eu já falei dele num shortzinho que eu deixei aqui no canal, que é esse aqui, ó, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse é um romance epistolar, e eu também fiquei com essa mesma sensação, né, o que eu estava fazendo da vida que eu não li esse livro antes, porque é um clássico, né, é um livro, assim, que já se tornou um clássico, é um romance epistolar, na verdade, porque você tem aqui a troca de correspondências entre o grande poeta, Rainer Maria Rilke, e um jovenzinho, um jovem estudante, que é o Franz Capus, né, as cartas são do Rilke ao Franz Capus, né, e o Franz Capus que organizou, na verdade, essas cartas para serem publicadas, tá, porque o Capus, ele era um estudante, mas ele aspirava a ser poeta, ele era estudante de uma escola militar onde tinha estudado Rainer Maria Rilke, né, e só que a grande aspiração dele era escrever, era trabalhar com literatura, ser poeta, tal, então um dia ele tem a audácia, né, de mandar uma carta para o Rilke, pedindo conselhos, já que ele tinha passado por toda aquela formação, que era a mesma formação pela qual o Capus estava passando, então ele queria conselhos, ele teve a audácia de escrever essa carta. Por que a audácia? Porque Rilke, à época, né, século XX, já era um grande poeta, já era um poeta de renome, né, super reconhecido, e o Capus era um estudante ali, né, da academia militar, e aí resolve então mandar. Mas aí qual não foi a surpresa do Franz Capus? De ter a sua carta respondida pelo Rainer Maria Rilke. E aí a gente tem aqui uma grandeza de espírito do Rilke, né, sendo revelada. Por quê? Porque é um jovenzinho, né, que ele nem sabia quem era, estava pedindo conselhos para ele, mandou até esboço de alguns poeminhas que ele tinha feito. E aí o Rilke resolveu responder. Então a gente tem aqui uma revelação da grandeza de espírito, né, do Rainer Maria Rilke, que conversa, que ecoa muito nessas cartas, inclusive, nesses conselhos que o Rilke vai dar para o Franz Capus, né. E aí o interessante é que, assim, essa carta, essa primeira carta que o Franz Capus escreve para o Rilke, falando da sua aspiração, né, de ser poeta e tudo mais, ele quer saber do Rilke, assim, se ele, trocando em miúdos, ele quer saber se ele tem futuro, se ele deve continuar escrevendo, o que o Rilke acha, né, e tal. E aí, o Franz Capus provavelmente esperava uma resposta literária, uma resposta, assim, mais técnica, uma coisa mais, né, e para surpresa dele, a resposta que Rilke dá é uma resposta completamente existencial, filosófica e pessoal. O Rilke não vai ficar falando propriamente de literatura e de escrita somente, né? Ele vai entrar numa abordagem da vida para responder aquilo que o Capus quer saber sobre literatura, né? Aí que tá. Então, uma resposta, assim, espiritual, muito profunda, né? E aí o Capus, após receber essa primeira carta, ele tem também a audácia de mandar mais uma em resposta, e aí também qual não foi a surpresa dele, que o Rilke responde de novo, e assim eles iniciam uma troca de correspondência, que dura aí alguns anos, né, e aí o Franz Capus então fez essa recolha de algumas dessas cartas e publicou aqui nesse livrinho, né, Cartas a um Jovem Poeta, tá, e aí eu até tinha comentado lá no short também, que a Lady Gaga, ela tem uma tatuagem, né, que ela fez de uma frase que foi retirada daqui, por quê? Porque a pergunta que o Franz Capus faz ao Rilke, né, a primeira pergunta, que está na primeira carta que o Capus pergunta, é assim, se ele deve escrever, se ele deve continuar escrevendo. E a resposta do Rilke é de matar, né, porque ele vai responder assim, mais ou menos assim a ideia, tá?
escrever para você é algo vital? É um impulso vital? Porque se for um impulso vital, se for algo sem o qual você não pode viver, aí você deve escrever. Agora, se a escrita para você for algo assim que você só tem vontade, você tem uma aspiração, você acha bonito, você admira, porque você gosta de ler, porque você gosta da leitura, mas você consegue ficar sem? Não escrever para você retira o pulso da sua vida? Você consegue continuar vivendo normalmente sem escrever? Porque se você conseguir continuar vivendo normalmente sem escrever, não escreva. Não escreva. Porque você só pode se dedicar a uma atividade que seja uma atividade de criação, se isso for um impulso vital para você. Se for algo do qual você não pode viver sem. É fundamental, se você não fizer isso, você morre. A ideia é essa, né? Então, se é fundamental, se você não pode viver sem, aí você vai criar. E isso é o que muitos artistas acabam tomando para si como ensinamento também. E aí começa a desdobrar isso, ele começa a desdobrar essa filosofia da criação, do processo criativo enquanto um impulso vital, né? O que vem a ser isso, como que você trabalha isso. Tem vídeo aqui no canal também sobre esse livro, né? Tem uma das cartas aqui, que para mim é uma das cartas mais bonitas, que é quando ele dá, porque daí ele vira uma espécie de mentor do Franz Capos. Eles vão começar a falar, porque daí o Rilke vai dar conselhos de vida, né? Só que a gente percebe que tudo se conecta à atividade de criação. E aí a analogia que o Rilke faz, a atividade de criação é maravilhosa, né? O artista, o poeta, a pessoa que trabalha com processo criativo, como essa pessoa capaz também de dar vida a alguma coisa, né? E aí uma das cartas mais bonitas aqui é quando ele está dando conselhos para o Capos sobre como ele deve vivenciar a sexualidade dele, os desejos, porque ele estava numa fase aqui, ele tinha perguntado para o Rilke algumas coisas, porque ele estava numa fase em que essas questões estavam, né, vindo à tona, assim, de uma forma muito preocupante, né, estava ficando preocupado com isso, e aí o Rilke dá alguns conselhos maravilhosos, sobre como vivenciar essa dimensão da relação carnal, do desejo, é muito bonito isso. E aí não teve como eu não relacionar uma dessas cartas, que é essa carta muito bonita, em que ele traz essa dimensão da sexualidade, do desejo, não tive como não associar isso a uma reflexão que Santa Teresa d'Ávila faz ao descrever o seu êxtase, quando ela faz aquele trajeto, aquela jornada, né, que ela deixou por escrito sobre as moradas do castelo interior, né? Então eu não tive como não lembrar disso. Então tem um vídeo aqui no canal em que eu faço essa relação, né, entre essa carta, em que o Rilke está dando conselhos para o jovem Capos sobre como vivenciar a sua dimensão de desejo carnal, com um conteúdo de Santa Teresa d'Ávila que ela reflete e fala algumas coisas aqui sobre o processo do seu êxtase espiritual, tá? Enfim, gente, é um dos livros mais bonitos também que eu já li, e livro lindo, é um pouco diferente dos outros, então veja, ó, são 3 livros muito diferentes, né, porque aqui a gente tem um romance epistolar, aqui a gente tem uma sátira a um regime, né, a um regime autoritário, mas com uma construção estética fantástica, sensacional, e aqui a gente tem uma biografia, mas que é uma biografia também, né, com conteúdo estético, assim, interessantíssimo. Então, ó, se a gente for ver, né, os 3 livros, voltando àquele debate de forma e conteúdo, os 3 livros aqui, eles têm um conteúdo, mas um conteúdo, assim, denso e para lá de engajado, se a gente for analisar, são conteúdos para lá de engajados, mas com um cuidado e um trabalho formal, magistral, que é a marca dos grandes autores da literatura, né? Então, esse tipo de livro que me agrada bastante. Então, deixo aí para vocês, ó, minhas melhores leituras, né? Na minha opinião, as melhores leituras que eu fiz em 2025, e deixo aqui como dica, então, recomendação para vocês, tá? Tem vídeo de todos eles no canal. Espero que vocês tenham gostado das dicas, e eu volto aqui em breve, então, provavelmente, para falar sobre ensaio sobre a cegueira, tá? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha aí, que me ajuda bastante. A gente se vê em breve. Beijo, tchau.